Passa ali, belas flores, querem cantar, são tão esplendores, mas contemplo meu lar. Olá, boa tarde. O Patrulha da Cidade começa com essas imagens tristes, essas imagens fortes, essas imagens de um momento de muita dor de família, né, que acabou sendo alvo aí deste drama, né, dessa tragédia, onde a vítima foi um senhor de 67 anos de idade, o Vanderli Araújo da Silva, que foi atropelado no início da manhã de ontem no bairro Cidade Nova. Essas imagens mostram o momento do sepultamento deste homem, né, que estava indo até a Ceasa e de repente acabou sendo colhido por um veículo dirigido por uma mulher que estava em estado do caso de embriaguez, de acordo com informações da polícia, e acabou atingindo este idoso. Ela foi presa, ela foi autuada em flagrante, mas infelizmente ela acabou sendo liberada e vai responder, por enquanto, este processo em liberdade. É triste realmente mostrarmos essas imagens. Eu estive hoje pela manhã com a nossa equipe de reportagem no cemitério Bom Pastor 2, trazendo essas informações, o depoimento das pessoas, da família, da esposa, da filha, do filho e de amigos que, revoltados, pedem justiça. Vamos acompanhar como foi esse sepultamento do senhor Vanderli Araújo da Silva, que foi vítima desse atropelamento, dessa situação trágica na Zona Oeste de Natal, na manhã de ontem, aqui em Natal. Acompanhe. Foi o último momento, o último instante, o final de uma vida voltada à família e aos amigos. O sepultamento do senhor Vanderli Araújo foi marcado por muita dor e uma porção de revolta. O cemitério Bom Pastor 2 foi tomado pela comoção com a morte violenta e repentina de um homem de 67 anos que vivia para a família. As cenas mostram o clamor de todos diante do caixão. Aqueles que queriam de alguma maneira fazer a sua última homenagem a Vanderli com o coração dilacerado. A filha, Ceissa, estava inconsolável com a realidade que terá que conviver daqui para frente. Hoje a gente está enterrando um homem batalhador, um pai de família, um pai que ensinou pra gente tudo que a gente é hoje. Ela acabou com a família. Ainda no cemitério, um momento de oração e despedida. Amigos evangélicos cantando. Passa ali, belas flores, querem cantar. A senhora Francisca, conhecida como Nenê, é esposa de Vanderli. E mesmo aos prantos, diante de tanta dor, falou com a nossa reportagem. Eu não pensei de passar por isso. Ai, meu Deus! Só Deus e mais ninguém, meu Deus! O momento do sepultamento foi bem mais doloroso. Os 11 filhos abraçados e uma despedida para eles sem igual. Realmente um sentimento de muita dor por parte dos familiares, da mãe, do irmão, da irmã, de amigos, né? E a gente lidar com isso também é muito difícil para todos nós, em uma situação em que o inocente acaba sendo vítima dessa violência do trânsito em Natal, né? E por que não dizer em todo o Brasil, quantas famílias sentem a mesma coisa. Esta mulher, ela foi liberada pela justiça, né? Após a audiência de custódia, o juiz plantonista decidiu pela liberação desta suspeita, desta mulher,
e estabeleceu medidas cautelares, né? Ou seja, ela vai ter que cumprir algumas obrigações a partir de agora, como, por exemplo, ela não poderá sair da cidade durante um certo tempo. Mas quem vai trazer essas informações mais criteriosas, né, mais detalhadas, é Ranilson Oliveira, meu colega, meu amigo, meu companheiro de reportagem aqui da TV Ponta Negra. Ranilson, por que ela foi liberada? Vamos acompanhar essa reportagem do nosso amigo Ranilson Oliveira. As imagens repercutiram nas redes sociais e chocaram pela violência. O carro em alta velocidade atinge o ciclista. O homem é arremessado para o alto e em seguida cai ao lado do veículo. A vítima, Vanderli Araújo da Silva, de 67 anos, não teve tempo de receber qualquer tipo de socorro. Morreu na hora. A motorista, Joelma Pereira de Souza, foi presa e conduzida para a delegacia de plantão. Durante o depoimento, a mulher de 54 anos disse que não possui carteira de habilitação e, além disso, afirmou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir e que, devido a uma limitação física, não pode trabalhar. Por isso, recebe um benefício do INSS. Cerca de 12 horas após ser presa em flagrante, ela foi submetida à audiência de custódia. Durante o procedimento, o juiz Jarbas Bezerra afirmou que, apesar da presença de provas da materialidade do crime, a mulher pode responder em liberdade, pois não representa perigo algum para a sociedade. Após o procedimento realizado aqui na Central de Flagrantes do Poder Judiciário, no bairro da Ribeira, na zona leste de Natal, ela deixou a unidade pela porta da frente, acompanhada por uma advogada. Na decisão, o juiz determinou o cumprimento de medidas cautelares, como o comparecimento periódico na Justiça, sempre que solicitado. Além disso, ela não pode se ausentar da cidade, onde tramita o processo. Ainda abalados, os parentes de seu Vanderli não tiveram condições de falar com a imprensa. Esta mulher que conduzia o veículo, ela possui uma deficiência e, por causa disso, ela recebe um benefício do INSS, né, e estava tomando bebida alcoólica, estava dirigindo com um carro de uma terceira pessoa, ou seja, existem vários agravantes que circulam, né, essa situação toda e que revoltam mais ainda as pessoas que presenciaram, a própria família, né, que está querendo justiça imediata diante de um caso tão grave, né? O senhor Vanderli foi enterrado. Eu estive lá, né, com Alexandre Cassiano e também com o senhor Dedé, fazendo a cobertura dessa matéria. É muito triste a gente presenciar, além da dor, a tristeza das pessoas. E eu conversei com outras pessoas, com algumas pessoas da família, com colegas, com amigos, né, sobre esse sentimento de revolta, porque é um misto de sentimentos. É dor, é revolta, é tristeza. Diante de tantos casos que nós mostramos ao longo das semanas passadas, que o Patrulha relatou, que nós trouxemos aqui para os nossos telespectadores. Famílias inteiras que foram dilaceradas, digamos assim, com esta dor da perda, devido à irresponsabilidade, devido justamente a esse comportamento, essa mistura do álcool com a direção. Vamos ouvir o que disseram aí os familiares a respeito dessa situação, da revolta, da falta da justiça que tanto se espera. Acompanhe. Isso é uma injustiça. A justiça não existe, porque se existisse ela estaria presa. Como é que a senhora se sente diante dessa realidade, né? Ela foi solta na audiência de custódia. Pois é. Ela está solta. E fica a gente só lamentando a perda do meu pai, porque para ela está aí. Vai poder fazer com outra pessoa. Seu pai era uma pessoa de bem, trabalhadora? Trabalhador, todo mundo conhece, tá aí. Essa multidão de gente sabe quem ele era. A senhora se sente com a pessoa que praticou esse crime e está solta? Eu entreguei na mão de Deus, para que Deus faça justiça por mim e pela família. E Deus chegue. Com as minhas mãos, nem da família dele, nós não fazemos não. Porque Deus, Ele é quem pode fazer.
Só Ele mesmo. Ai, meu Deus. A senhora quer a justiça do céu. Só do céu, porque do céu ela não falha. Ai, Deus, porque não adianta fazer confusão, porque não vai trazer a vida dele de volta. É muito difícil, a gente se sente impotente, né? Onde um governo, na realidade, onde não tem lei. Um absurdo, eu não soube, não quis nem ver no noticiário, disse que a mulher que causou essa situação já está solta, né? Infelizmente. Onde é que está a justiça, né? Mas a gente vamos orar por ela para que ela venha entender que ela pode escapar da mão do homem, né? Mas da de Deus ela jamais vai esquecer. Quero que você venha meditar no que você fez. Então, uma família em peso, né? Um clamor, sofrendo com essa perda, e que você venha refletir e que Jesus te ama, viu? Eu me revolto porque seu Vanderlei era como que fosse uma pessoa da minha família, certo? Eu tinha ele como uma pessoa da minha família, porque era aquela pessoa que você batia na porta dele sempre e recebia o sim. Ele era um pedreiro, era um profissional, fez muito serviço para mim. E assim, é revoltante porque as leis do nosso país, infelizmente, protegem quem faz coisa errada, né? Tem que mudar. A legislação tem que mudar. Não pode continuar. Porque incentiva as pessoas que fazem errado, dá continuidade aos erros. Não é isso? Segundo os comentários, ela já é a segunda vez que isso acontece. Ou seja, ela não tem o mínimo de responsabilidade com ela nem com a vida dos outros. Vai continuar fazendo porque foi presa, está solta, vai responder em liberdade, e é isso que acontece no nosso país. É revoltante. O meu sentimento é de revolta e eu quero justiça. Que seja da terra ou do céu, não sei de onde venha, certo? Nada vai trazer a vida dele de volta. Até porque a gente sabe que isso não pode acontecer. Mas a gente quer justiça. Que a justiça seja feita, certo? É revoltante. Até quando, né, a lei vai se comportar desta maneira? Até quando nós, brasileiros, iremos ter que engolir a situação do jeito que está? Com tantas famílias que estão sofrendo por causa justamente dessa lei que, infelizmente, não abraça, né, não conforta, muito pelo contrário, traz mais dor ainda, além da perda, a injustiça para essas pessoas, para essas famílias, para esses amigos que vão agora ficar eternamente doloridos e também sem a presença da pessoa que tanto amavam. Na esfera policial, ela foi presa, mas foi solta justamente na audiência de custódia, mas o inquérito vai transcorrer na delegacia de acidentes. O delegado ou a delegada responsáveis aí pela delegacia de acidentes, será que pode, de repente, diante de algumas evidências e pelo planejamento, pela apuração, pedir a prisão preventiva desta mulher? Ela pode ser presa novamente? Eu não sei. Eu sou jornalista, mas eu converso com um delegado aqui que é responsável pelo núcleo de comunicação da Delegacia Geral de Polícia do Rio Grande do Norte, da DGPOL, o doutor Renê Lopes, que gentilmente veio aqui para conversar conosco sobre este assunto. Doutor Renê, muito boa tarde para o senhor. Existe a possibilidade dela ser presa ainda, dela se manter presa durante o transcorrer do inquérito? Mais uma vez, boa tarde e muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Bom, historiando o caso, na delegacia de plantão, a investigada ela foi autuada pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante de ter ingerido bebida alcoólica. Esse crime ele tem uma pena de 5 a 8 anos de reclusão. Agora esse procedimento se encaminhou para a delegacia especializada em acidentes de veículo e durante o prazo de 30 dias, que a delegada possui para finalizar o inquérito, ela constatando, por exemplo, que há risco com a soltura da investigada à ordem pública ou se entender pela conveniência da instrução criminal, ela pode, é uma faculdade garantida ao delegado de polícia, requisitar, ou aliás, representar a justiça pela prisão preventiva da investigada, assim também como se ela, por acaso, descumprir alguma medida cautelar imposta pela justiça. Essa prisão preventiva
caso o delegado solicitar e a justiça conceder, doutor, por tempo indeterminado, para o senhor explicar aqui para os nossos telespectadores, para as pessoas ficarem sabendo com a sua explicação. É por tempo determinado? Existe um limite? A prisão preventiva é uma prisão cautelar que não tem prazo definido, né? Ela vai se manter até que as circunstâncias que autorizaram a sua concessão, ela permaneçam inalteradas, né? Mas, como eu falei, durante o prazo de conclusão do inquérito, a delegada, averiguando, né, as circunstâncias, porque ela tem todo esse prazo para colher outros elementos factuais, né? Por exemplo, ela pode inclusive entender ao final da apuração que o crime de homicídio pelo qual ela foi autuada, ela pode entender pela desclassificação, né? E indiciar ao final dos 30 dias a investigada pelo crime de homicídio doloso simples, cuja pena varia entre 6 a 20 anos de reclusão. Então, ela tem todo esse prazo aí para colher elementos, para juntar provas, ouvir testemunhas e embasar o seu entendimento. Esse sentimento das pessoas, né, em pedir justiça diante da gravidade do caso é um sentimento legítimo, na sua opinião, como delegado? Não, com certeza, é um crime que repercute, né, é um crime que choca, né, que deixa as pessoas indignadas, mas nós também temos que entender que a legislação, né, ela prevê, né, uma penalidade e prevê a possibilidade, inclusive, de responder, né, a investigada em liberdade, né, mas, de toda sorte, a Polícia Civil está empenhada, né, dentro do prazo legal, em colher o máximo possível de elementos, né, e finalizar o inquérito policial, encaminhando ao final ao Poder Judiciário, que irá deliberar sobre a sua culpabilidade. Normalmente o inquérito transcorre em 30 dias, mas pode ser, digamos assim, passado aí mais 30 dias. 60 dias seria o máximo. Isso, ela pode... Normal. Isso, se houver a necessidade, né, pode a delegada requerer a prorrogação, né, do prazo de conclusão desse inquérito, se entender que há elementos, né, que não possam ser colhidos durante esse prazo. É verdade que há a perícia também a ser concluída e a perícia vai auxiliar a delegada de polícia a formar também seu entendimento. Então é possível também que durante esse prazo, né, não seja possível colher tudo e haverá necessidade de postergação, né, desse prazo. Doutor Renê, pela sua experiência, para a gente tirar essa dúvida, eu acho que o senhor pode responder essa pergunta. O veículo dela, né, que ela estava usando, não era dela, era de uma terceira pessoa. Inclusive estava atrasado a documentação já há alguns anos, desde 2017. Isso de alguma forma é um agravante para o inquérito, na sua opinião? O senhor que já presidiu muitos inquéritos em várias delegacias, na sua opinião, esse detalhe do veículo não ser dela, de ser de uma terceira pessoa e de estar atrasado, isso de alguma forma é um agravante para o inquérito? Não, o fato de ser de terceiro o veículo... Essa pessoa, no caso, o proprietário, pode ser arrolado também no inquérito? Tem algum problema para ela? Certamente o proprietário deve ser chamado, né, deve ser ouvido no âmbito da delegacia para esclarecer, né, por que esse veículo estava nas mãos de uma pessoa que não tinha sequer habilitação para conduzi-lo. Acerca da sua responsabilidade, isso só vai ser possível avaliar no decorrer da apuração do inquérito e da colheita de outros elementos que a delegada certamente irá fazê-lo. Perfeitamente, doutor. Eu agradeço a sua participação com esses esclarecimentos perfeitos aqui com relação a este assunto. Doutor Renê Lopes, que é o chefe de comunicação da Delegacia Geral de Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Vamos aguardar agora como vai ser o transcorrer do inquérito, que vai ter 30 dias aí para ser ouvido as pessoas, né? A apuração de detalhes, que pode ser prorrogado por mais de 30 dias, como disse o delegado Renê Lopes, sabermos o que realmente vai acontecer, se essa mulher ela vai ficar solta, vai responder solta, no caso aí, esse processo, né, com as medidas cautelares, ou se vai receber aí a ordem judicial de uma prisão preventiva. Vamos aguardar e desejar aí à família, né, deste senhor conforto nesse momento de dor. Sai com vocês aí no estúdio.